E aí, meu povo, bom dia, beleza? Tudo tranquilo, sossegado? Pessoinhas, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de geometria espacial e não poderia ficar de fora prisma, né? Que é um tipo de poliedro. Se você ainda não viu o que é poliedro, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, tá? Dá uma revisada, depois você volta. Além disso, eu quero pedir para vocês pegarem caderno e uma caneta para escrever. Gente, se vocês só forem assistir o vídeo, vocês vão esquecer, tá? Então é interessante que no momento que vocês estiverem assistindo o vídeo, assistam o vídeo, dá pausa. Ah, professor, mas eu não consegui. Não consegui acompanhar. Volta o vídeo um pouquinho então, dá pausa e anota o que você achar necessário, tá? Anota os pontos mais importantes, porque na hora que vocês forem fazer exercício, vocês vão acabar esquecendo, tá? Esquecer é perfeitamente normal. Mas se você tiver alguma coisa anotada, isso vai ajudar um tanto, tá? E vai ajudar um bocado também se vocês se inscreverem no canal, beleza? Então vamos lá. Ó, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, prismas retos e prismas oblíquos, tá? A gente vai ver a área da superfície de um prisma e vamos ver o volume do prisma. Bem de boazinha, bem tranquilo, tá? Então, o prisma é um determinado poliedro que é formado por paralelogramos na parte do lado e é formado também por polígonos na parte de cima e na parte de baixo. Ah, professor, mas o paralelogramo é um polígono. É um polígono, mas na lateral só é formado por paralelogramos. Nas bases, que é essa parte de cima e a parte de baixo, pode ser formado por paralelogramos, enfim, ou pode ser formado por algum outro tipo de polígono, seja ele pentágono, seja ele heptágono e assim vai. Beleza? Então aqui na lateral é formado por paralelogramos, tá? Seja ele reto ou não reto. E na parte superior e na parte inferior eu tenho polígonos iguais, tá? O polígono aqui de cima, ou seja, a base superior é igual à base inferior. E aí vai. Beleza? Então a gente tem o seguinte: o que é um prisma reto e o que é um prisma oblíquo? O prisma reto, pessoal, é aquele reto. Ou seja, ele forma com a base um ângulo de 90 graus. Ele não tem nenhuma inclinação. Olha só, aqui eu tenho uma inclinaçãozinha. Nesse aqui eu tenho uma inclinação. Então eu não posso dizer que esse é um prisma reto. Isso aqui é um prisma oblíquo, tá? Então, prisma reto é reto, formando um ângulo de 90 graus com as bases, tanto a base inferior quanto a base superior, tá? Aqui também. E prisma oblíquo ele tem uma determinada inclinação. Não forma com a base um ângulo de 90 graus. Isso é importante para alguns cálculos, tá? Mas é analisar caso por caso, tá? E aí vai. Ó, o nome é dado de acordo com a base. Se eu tenho um prisma reto e a base é quadrada, a gente diz que é um prisma reto de base quadrada. Aqui, por exemplo, prisma oblíquo. É um prisma oblíquo, tá? Mas a base dele é quadrada. Então a gente diz que é um prisma oblíquo de base quadrada. Aqui, pessoal, eu tenho um prisma e a base é um pentágono. Então a gente diz que é um prisma reto de base pentagonal. Ou simplesmente prisma reto pentagonal, tá? Ou eu poderia dizer um prisma hexagonal. E assim vai. Beleza? Perdão, eu poderia dizer prisma hexagonal se o prisma tivesse a base igual a um hexágono, tá? Da mesma forma, eu poderia dizer um prisma heptagonal se a base fosse um heptágono e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos analisar a área da superfície de um determinado prisma. Eu peguei aqui um prisma pentagonal e aqui. A área, pessoal, imagina que isso aqui é uma caixa, tá? Dessa caixa, eu preciso de determinada quantidade de papel de presente para embrulhar isso aqui. Aí o que eu faço? Eu tenho que ter noção da área, do quanto de papel eu vou utilizar. Então, eu planifiquei essa situação aqui, esse prisma, planifiquei e não esqueci das bases, tanto a base superior quanto a base inferior. Beleza? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso da área das bases, da base inferior e da base superior. E eu preciso também da área lateral. Mas perceba que a área lateral, nesse caso, é formada por 5
paralelogramos. Eu vou chamar assim para dar uma generalizada, tá? É formada por 5 paralelogramos. Então, para calcular a área de um prisma, eu preciso ter atenção a respeito da área da base, ou seja, 2 vezes a área da base, e a área lateral. Aí, pessoal, a área lateral vai depender do seguinte, da quantidade de lados que o polígono de baixo tem. Perceba que o polígono de baixo tem 5 lados, então eu vou ter que analisar a minha área lateral de acordo com 5 paralelogramos, tá? E assim por diante. Só uma observação, tem alguns exercícios que eles abordam tipo assim, tipo um aquário, tipo uma caixa sem tampa. Se é uma caixa sem tampa, um aquário que não é coberto por cima, eu tenho que tomar cuidado que a parte de cima não vai ser coberta, tá? Mas aí é uma situação que vocês vão analisar de acordo com a questão que vocês estiverem resolvendo, beleza? Então, o volume do prisma. O volume do prisma, eu preciso saber qual é a área da base e saber também qual é a altura. Porque a partir da área da base a gente vai ter uma noção da dimensão que ele ocupa, da região que ele ocupa. Quando eu insiro o produto da altura, eu vou ter a noção de volume, tá? Então, é tanto que ele ocupa no chão, é a área da base, multiplicado pela altura. Eu não preciso considerar as duas bases, tá? Basta eu analisar apenas uma base e multiplicar pelo valor da altura. Beleza, então? Para confirmar isso, a gente tem o princípio de Cavarielli. O princípio de Cavarielli diz que se eu tenho 2 polígonos, as bases desses polígonos possuem a mesma área e eles possuem a mesma altura, então eles possuem o mesmo volume. Eu botei aqui um prisma reto e um prisma oblíquo. A gente supondo que a área da base dele e desse aqui são iguais, assim como as bases superiores também são iguais, e se eles tiverem a mesma altura, a gente pode afirmar que eles vão ter sim o mesmo volume. Beleza então? Pessoal, olha o vídeo aqui em cima, esse vídeo eu trouxe alguns exemplos para ajudar vocês a entenderem um pouquinho, tá? Até para esse vídeo aqui não ficar tão grande. Então, beleza então? Então até logo, tchau, obrigado!